Olá, amigos, boa noite. A 15ª rodada do Brasileiro que se abriu nesse sábado teve uma manutenção de um tabu no Rio de Janeiro e a quebra de outro em São Paulo e o líder atropelando o Lanterna em Belo Horizonte. O Atlético manteve a sua vantagem na liderança do Brasileiro. Pode até aumentá-la, né? Porque era de 2 pontos sobre o Inter. Se o Inter não vencer o jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo, ele volta a aumentar um pouquinho, mas para 3 sobre o Flamengo. Ele goleou, eu não gosto de goleada com 3-0, ele ganhou por 3-0 do Goiás, Lanterna, num jogo em que ele reinou absoluto no gramado, não foi ameaçado em momento algum. E o que eu fico me perguntando é, o Anderson Moreira, treinador do Goiás, que é um treinador já escolado, até formado lá em Minas, que foi demitido do Cruzeiro há pouco tempo, e ganhou um upgrade ao dirigir o Goiás, que sacaneou com o Thiago Largue, né, que estava lá tentando fazer alguma coisa, tinha empatado um jogo fora de casa difícil contra o Ceará, um jogo que chegou a empatar na final, levou a virada, ele empatou um jogo duro contra o Ceará, e ele é demitido porque o Anderson estava solto no mercado. E o Anderson já é o terceiro jogo dele, terceira derrota. Quando você vai enfrentar o líder Atlético Mineiro e fica todo na defesa, confiando na exuberância do goleiro Tadeu, que foi um dos destaques da partida, achando que vai escapar de uma derrota para o líder, do jeito que o time do São Paulo joga, é quase um suicídio. Você convidou o adversário para vir para cima de você, o adversário que mais ataca, mais fustiga, mais pressiona o adversário nesse momento no futebol brasileiro. Então ele perdeu, logicamente. É mais honroso tentar sair jogando, tentar avançar um pouquinho mais. Você pode até perder, e a tendência é que perca mesmo, porque o Goiás é muito ruim em relação ao Atlético. Um é o líder, o outro é o Lanterna. Está 19 posições atrás, pelo menos disso, né? Então é melhor perder arriscando do que sendo covarde, ficando lá atrás. Não vai a lugar nenhum, perde mais uma, é um time que já luta contra o rebaixamento e dificilmente vai escapar com esse espírito. O Atlético não tem nada com isso, não deu aquele show que foi na semana passada contra o Vasco, mas também não teve aquela apatia que se verificou na derrota para o Fortaleza no meio da semana. Foi meio termo. Apertou mais o primeiro tempo, custou um pouco a chegar ao gol, e com destaque até para o Sávio, garoto de 16 anos, que o Sampaoli escalou pela direita no lugar do Savarino, que está na seleção venezuelana, o Sávio, e deu força para o Sávio, mandou partir para cima, e ele teve duas grandes chances, as duas grandes chances do Atlético antes de abrir o placar, foram com esse garoto. Mas o Tadeu evitou ambas. Aos 39, um lançamento muito bonito do Keno, novamente destaque, o Sacha dividiu com o Tadeu. Eu achei que ele forçou, ele se atirou, houve choque quando ele já estava pulando. O Márcio Rezende, que estava na central do apito, lá no Premier também, na Sport TV, achou a mesma coisa, um árbitro mineiro. Mas o árbitro marcou o Vinícius Gonçalves e o VAR confirmou. Eu discordo. Eu acho que foi uma forçação de barra do Sacha, que aliás já jogou no Goiás, mas o Atlético não tem nada com isso. O Keno abriu o marcador, abriu a porteira. Isso é a cobrança do pênalti, o pênalti foi aos 39, a cobrança aos 42. Aos 46 minutos, uma jogada do Keno pela esquerda, ele cortou para dentro, cruzou na cabeça do Natan, que tirou totalmente o Tadeu do lance. 2-0, o jogo já estava liquidado. No segundo tempo, o Atlético nitidamente tirou o pé, administrou e deixou para pressionar no finalzinho. No finalzinho, o Keno ainda acertou a trave aos 41. O Marrone, em 2 tentativas de finalização, depois de 2 grandes defesas do Tadeu, no lance do Keno, o Marrone fez 3-0, ainda teve mais chance ali e tal, o Tadeu evitando, mas não dá para resistir. Esse time do Galo, quando ele quer atacar 100% no Mineirão, vai brigar pelo título, todo mundo sabe disso. Ele pode ver o Inter ficar 2 pontos atrás dele, com o mesmo número de jogos, se o Inter vencer o Atlético Paranaense. Se não, vai ficar vendo o Flamengo a 3 também com o mesmo número de jogos. Porque o Flamengo mais cedo, mesmo injustamente a meu ver, ganhou do Vasco de virada por 2-1 em São Januário. O Flamengo dorme em segundo lugar, torce contra o Inter nesse domingo. O Vasco em 10º lugar, mas pode perder essa posição. A tendência é que perca a posição. O Vasco até saiu na frente com um gol cedo do Thales Magno aos 9 minutos, no centro do Caio Tenório, que fez uma bela jogada, deu um drible do Felipe Luiz, numa jogada que se iniciou com o erro do Bruno Henrique. Perdeu a jogada, o Caio Tenório fez a jogada pelo jeito e o Thales Magno, com oportunismo, fez 1-0. Aos 2 minutos o Pedro acertou a trave, sem ângulo, num rebote e tal, acertou a trave.
E o Flamengo jogou mal no primeiro tempo, muito estático. O Gerson na direita, o Gerson não é o Everton Ribeiro. O Gerson tem que jogar no meio, centralizado. Aí estava o Diego e o Gerson. Era mais fácil o Gerson estar no meio e um cara mais efetivo na direita. Né? Todo mundo estava percebendo isso, menos o Domenech Torrente. Aos 2 minutos do segundo tempo, uma cobrança de falta do Diego da direita, o Léo Pereira de cabeça empatou o jogo para o Flamengo. Aos 16 minutos, o Vasco teve uma chance clara, uma finalização do Andrei, a bola bateu no cano do próprio companheiro. O cano salvou o gol. Né? E aos 25, um lançamento muito bonito do Thiago Maia, o Bruno Henrique dividiu com o Fernando Miguel. A bola sobrou para o Bruno Henrique, ele ajeitou com frieza, mandou no cantinho, a bola ainda bateu na trave e entrou. A virada do Flamengo aos 25. Mas aos 39, uma jogada pela esquerda do Vasco, do Benítez, o Cano empatou o jogo aos 39 minutos. Né? Mas o árbitro foi chamado para o VAR e o VAR mostrou que realmente havia um impedimento. Não era milimétrico não, porque depois eu vi as imagens agora no Twitter, estava impedido realmente, o gol foi anulado. Né? O Flamengo respirou aliviado porque ele não merecia, o Vasco estava merecendo empatar. São 16 clássicos que o Flamengo não perde do Vasco, desde 2018. São 2 anos aí de tabu. Tabu que caiu em São Paulo. Se foi mantido no Rio, foi derrubado em São Paulo, no Allianz Parque, onde pela primeira vez em 10 jogos o São Paulo ganhou do Palmeiras 2-0. Ele tinha sofrido 8 derrotas nesse estádio, com um empate. E agora fez a sua primeira vitória, obteve a sua primeira vitória com justiça, com mérito e com propriedade. O São Paulo foi melhor o tempo praticamente inteiro, muito bem escalado pelo Fernando Diniz, não se afobou em momento algum, dominou o Palmeiras na maior parte do tempo. Não foi um jogo de muitas chances, mas o São Paulo estava mais bem disposto em campo, mais disciplinado, né? E só foi abrir o placar aos 7 minutos do segundo tempo, uma jogada de pênalti. O Igor Vinícius recebeu o Daniel Alves, um dos destaques do jogo, na área, foi derrubado pelo garoto Lucas Esteves, lateral esquerdo que o Luxemburgo lançou. Foi imprudente no lance e tal, foi imprudente ali, o árbitro marcou, foi para o VAR, o Voaden, que era o árbitro, foi para o VAR, confirmou. O Reinaldo mandou no ângulo, bonita cobrança, 1-0 para o São Paulo, que passou a ter contra-ataque, espaço para contra-ataque o jogo inteiro, mas preferiu cadenciar o jogo em vez de acelerar. Né? Aos 27 minutos, depois que o Luxemburgo já tinha feito todas as substituições, 5, logo depois, né, tinha entrado o Ramírez no meio de campo, o Scarpa primeiro na direita, depois na lateral esquerda, o Luan se contundiu, o zagueiro, e pediu substituição, fez o gesto, não tinha como. O Luxemburgo já tinha feito as 5. Ele foi para ser centroavante, foi para o ataque. Luiz Adriano tinha entrado também, teve que recuar um pouco para ajudar a armar, e o Ramírez virou zagueiro. O Palmeiras, que já era uma bagunça, passou a ser uma bagunça ainda maior. Tentou empatar de qualquer jeito, pingando bola para lá. Um jogo feio, jogo sem concatenação nenhuma. No finalzinho, né, teve uma cobrança de falta muito boa do Scarpa aos 31, num ângulo, que o Volpi foi lá, o Thiago Volpi espalmou, muito bonita. E aos 47, numa jogada iniciada desde trás, toque de bola com paciência, virada de jogo, tocou ali, a bola sobrou para o Pablo na área, um cruzamento da esquerda. O Pablo fez o corta-luz e o Vitor Bueno, que tinha entrado, veio na corrida e colocou, com um gol vazio, já sem goleiro. 2-0, vitória meritória do São Paulo, que está em terceiro lugar. Né? Está em terceiro lugar e o Palmeiras cai para quinto, dorme em quinto. Mas neste domingo ele pode cair até para oitavo, porque Fluminense, Santos e Sport, todos 3 jogando em casa, têm condições de passar ao Alviverde. Depois do jogo, o Luxemburgo falou que talvez tenha que recorrer ao futebol feio do Campeonato Paulista. Como se o Palmeiras estivesse jogando bonito. Não tá. Não tá. Em Curitiba 0, 18º, Fortaleza 8º, 0. Cada time mandou uma bola na trave, o Hélio do Paulista para o time cearense aos 24 do primeiro, o Jonathan, logo a primeiro minuto do segundo, também acertou a trave. O Fortaleza esteve um pouco mais perto do gol, um pouco mais time, podia ter subido um pouco na tabela. Foi um duelo curioso entre técnicos que foram campeões do mundo pelo Brasil como jogadores. O Jorginho, no Coritiba, e o Rogério Ceni no Fortaleza. E para finalizar, lamentar que o Santos anuncie com pompa e com festa a contratação do Robinho.
O Robinho é condenado por estupro na Itália. Condenado por estupro na Itália. E o Santos comemora isso e tem gente passando pano. Lamentável, que o Santos é um time que se destaca tanto nas redes sociais, nessas campanhas em defesa da mulher, da vida, pisada na bola. Agora quem pisa na bola é o Santos. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço.